Cada dia uma história nova, um santo novo, colocado nos altares do Senhor, que colocam nós, cada um de nós, sobre um olhar de reflexão. Quanto nós podemos crescer ainda na vida espiritual. Como é bom aprender com aqueles que já trilharam o caminho. Portanto, que bom poder assistir e acompanhar cada dia a vida e a história de um santo. Se você está chegando a primeira vez, se inscreva, participe conosco. Também lembro que toda semana temos uma publicação também de vídeos relativa a materiais, conteúdos de espiritualidade que os próprios santos foram nos deixando como herança e também grandes autores nesta área de espiritualidade. Vamos juntos para o santo de hoje. Bom, a história de hoje é uma santa relativamente moderna, muito próxima de nós, que tem uma devoção muito grande, um amor extraordinário pela caridade. Estou falando nada menos, nada mais do que Madre Teresa de Calcutá. Essa mulher, cujo nome original de batismo é Agnes, ela que depois se torna a Madre Teresa de Calcutá, ela nasceu na Iugoslávia, de país albanês. Na época escolar, Agnes tornou-se membro de uma associação católica para crianças, a congregação que se chamava Mariana, aonde cresceu em um ambiente muito cristão. Aos 12 anos já estava convencida da sua vocação religiosa, atraída pelas obras dos missionários que ela via e conhecia. Agnes pediu para ingressar na congregação das Irmãs de Loreto, que trabalhava como missionária em uma região. Logo foi encaminhada para a abadia de Loreto, na Irlanda, onde aprenderia ali o inglês e depois seria enviada à Índia a fim de iniciar o seu noviciado. Feito os votos, adotou o nome de Teresa em homenagem à carmelita francesa Teresa de Lisieux, mais conhecida como Santa Teresinha, que é, sem dúvida, esta grande mãe e padroeira também dos missionários. Primeiramente, Irmã Teresa foi incumbida de ensinar história e geografia no colégio da congregação em Calcutá. Essa atividade ela exerceu por 17 anos, cercada de crianças, filhas das melhores famílias de Calcutá, impressionava com o que via quando saía nas ruas. Trabalhava com aquelas pequeninos de uma família rica, e quando ela saía na rua tinha esse choque, muita pobreza generalizada, crianças, velhos moribundos, abandonados, pessoas doentes sem ninguém para realmente suportá-los, poder acolhê-los. Foi no dia 10 de setembro de 1946 que ficou marcada na sua vida como o dia da inspiração. Numa viagem de trem ao noviciado da Himalaia, percebeu que deveria dedicar toda a sua experiência aos pobres e excluídos, deixando o conforto que ali tinha no colégio da congregação. E assim ela fez. Imagine que ela tomou as aulas de enfermagem, que julgava útil ao seu plano, e misturou-se ali aos pobres. Ao princípio, juntou mais 5 crianças de um bairro miserável e passou a dar-lhes estudo. Passando 10 dias, já se somavam 50 crianças. Uma coisa que multiplica muito é crianças. O seu trabalho começou a ficar conhecido e a solidariedade do povo operava em seu favor. Com todo este crescimento, ela pensava o seguinte, Madre Teresa, que era necessário muito mais do que contar com a ajuda de doações e de voluntários, era preciso realmente começar aquele espírito com outras pessoas que quisessem também doar a sua vida por inteiro. Logo, se ouviu-se um chamado de Deus para o serviço dos mais pobres e nascia a congregação das missionárias da caridade, cujo o desejo era reunir essas pessoas com este mesmo missão, com este mesmo sentido de cuidado. Assim, a congregação foi aprovada em 1950, tendo Madre Teresa como superior. Bom, o que faziam as missionárias? Elas saíam pelas ruas, passavam recolhendo os doentes de todas as espécies. Para aquelas missionárias, cada doente era como se fosse o corpo chagado do Cristo. Era como a gente pudesse tocar a humanidade de Cristo e ali também dedicar o seu cuidado a ele, que sofria naquelas pessoas. Essa filosofia, esse desejo, esse sentimento, essa forma de pensar corajosa, fazia com que eles encontrassem pessoas nas diversas circunstâncias, com doenças muitas vezes difíceis e intoleráveis. Todos os lugares elas buscavam realmente colocar essas pessoas numa estrutura que desse a elas comida e higiene e que pudessem descansar. Depois foram reconhecidas
mundialmente, né, por todo esse trabalho. Imagine que isso rendeu a Madre Teresa o Prêmio Nobel da Paz. Esse foi um dos muitos prêmios que ela foi recebendo pelo seu trabalho humanitário. Nesse período, sua obra já se espalhava pela Ásia, pela Europa, pela África, pela Oceania e pelas Américas, ou seja, tinha se espalhado pelo mundo inteiro. Madre Teresa vai falecer na Índia, a comoção foi sem dúvida mundial, uma fila de quilômetros formou-se durante dias a fio diante da igreja de São Tomé em Calcutá, onde seu corpo estava sendo velado. Ao fim de uma semana, o corpo de Madre Teresa foi trasladado ao estádio, onde o cardeal, secretário de Estado do Vaticano, celebrou a missa de corpo presente, diante dessa grande multidão que reconhecia naquele trabalho, naquele coração, realmente o próprio caminho, o próprio desejo do Cristo. Em 2003, o Papa João Paulo II, que foi um amigo, um próximo mesmo de Madre Teresa, esteve com ela em várias oportunidades, recomendou-se também a ela as suas orações, o seu caminho. Ele beatificou, né, Madre Teresa de Calcutá, reconhecida mundialmente como mãe dos pobres. Na emocionante solenidade, o sumo pontifício disse o seguinte: segue viva em minha memória sua diminuta figura, dobrada por uma existência transcorrida a serviço dos mais pobres entre os mais pobres, porém sempre carregada de uma inesgotável energia interior, a energia do amor a Cristo. Quem conhece Madre Teresa, conhece a sua história, percebe que esta mulher teve toda esta garra, todo este amor, um amor que se tornava concreto, mas que dentro, na sua interioridade, naquilo que era a sua busca por Deus, muitas vezes passou pela noite de São João da Cruz, nos momentos em que não sentia a presença, mas, de certa forma, era como se tocasse a presença do Cristo nas pessoas da qual ela cuidava. É muito bonito isso, porque muitas vezes a gente pensa que o santo também era aquele que tinha sempre as experiências místicas maravilhosas de consolação por Deus. Mas você percebe em Madre Teresa uma mulher que não passou por essa consolação em Deus desta forma mística, mas pelo contrário, passou por um deserto, por situações realmente daquela presença que se esvai, mas nunca perdeu o olhar para aquele da qual ela tinha colocado a sua confiança. Alguns padres diziam que quando celebravam diante de Madre Teresa a Eucaristia, o olhar dela fixo, um olhar que parecia penetrar a presença de Jesus Eucarístico. Mal sabíamos, mais tarde, que nada tinha de prazeroso em tudo isso, no sentido de que ela não tinha nenhum consolo, embora aparentemente estivesse ali, tal era a sua concentração, tal era o teu olhar, que parecia estar em êxtase. Mas não, ela conseguia transformar o deserto interior em uma escolha amorosa todos os dias para Deus, seja ele através da oração e da sua presença eucarística, seja ele nas ruas onde ela passava e por onde ela podia acolher Jesus, muitas vezes flagelado e desfigurado por doença, por circunstâncias e por abandono. Que Deus nos dê esta graça de podermos sempre escolher de forma concreta por Ele. Deus os abençoe. Te espero amanhã para mais um dia que nós podemos entrar nesta presença que a igreja nos convida quando celebramos, como entramos na memória de cada um dos santos apresentados pela Santa Igreja. Deus os abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.